Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre mais um mês de leitura, né? Do nosso Mulheres que Correm com Lobos. Esse mês nós lemos o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6, a procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. É o capítulo onde a Clarissa traz a história, o conto, a fábula do Patinho Feio, né? Que eu acho que é uma das histórias desse livro mais conhecidas. Uma das, né? Tem outras também, mas a do Patinho Feio tem, eu acho que no Ocidente principalmente, uma repercussão muito grande. Pelo menos na minha época, quando eu era criança, se falava muito sobre a história do Patinho Feio, né? A gente tinha aqueles disquinhos, aqueles livrinhos de banca que sempre traziam a história do Patinho Feio, porque eu imagino que é uma história que conversa com quase todo mundo. Quase todo mundo tem essa sensação de não pertencer, que seja dentro de um período, dentro de um momento, dentro de uma fase da vida, de não pertencimento, né? Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das janelas de crescimento e desenvolvimento pessoal que mais aparece dentro da nossa vida. Essa sensação de que a gente não faz parte, que a gente não está encaixado, que a gente precisa encontrar um outro lugar que tem mais a ver com a gente. Acho que todo mundo em algum momento da vida passa por essa sensação, que seja dentro de uma relação, dentro do trabalho, com a família, ou dentro do próprio universo interno, né? Particular, aquilo que mora, que reside dentro da gente, também muitas vezes começa a apresentar essa sinalização, né, de que a gente não tá no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Então, a história do Patinho Feio é uma história que conversa demais com muita gente. A Clarissa trouxe pro livro uma versão do Patinho Feio que realmente eu não conhecia. Eu não me recordava de tantas passagens assim dentro da história do Patinho, né, que ele se dá mal pra caramba, ele tem uma série de experiências que acentuam ainda mais o mal-estar e o desconforto dele de ser um patinho diferente dos outros. Bom, eu não sei se tem muito sentido eu contar a história, que eu acho que todo mundo conhece a história do Patinho Feio, né? Mas dentro da versão que a Clarissa traz, esse patinho ele já começa a ser recusado logo cedo, dentro da família, do núcleo familiar mais próximo dele, que é a mãe, né? E é muito interessante, eu achei muito, muito bacana esse caminho que a Clarissa faz de entrar nessa questão das mães e das mães que nós tivemos, né? E das possibilidades que essa maternagem ou não, né, a ausência dessa maternagem pode ter trazido para dentro da nossa vida. Achei bastante interessante essa abordagem dela da história do Patinho Feio, porque eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né? Depois tem todo o processo do Patinho tentando se adaptar e entrar dentro das sociedades, dentro dos grupos, né, que ele ia encontrando pelo caminho, mas a coisa parece que vai piorando, parece que quanto mais o Patinho tenta se adaptar, mais complexo e difícil fica o processo dele de se ver, né, de se enxergar. E isso é um dos detalhes que eu acho mais interessante nessa versão que a Clarissa traz, porque ela entra muito nisso do quanto a gente tentar ficar procurando quem nós somos lá fora pode distorcer o processo, né? Pode, na verdade, manter a gente ainda mais em desconexão com aquilo que nós somos. E o quanto o isolamento também, a distância, a gente procurar se esquivar, se separar para procurar de alguma maneira se sentir melhor, pode acentuar também ainda mais essa questão da diferença, da separação que surge a partir da diferença, né? Porque o que dói mesmo é a separação. Ser diferente não dói. O que dói é quando a gente percebe que os outros não vão gostar da gente porque a gente é do jeito que a gente é. É isso que dói. Essa separação. É aquela sensação tão sofrida que nós temos de perceber que se nós nos tivermos, nós não vamos ter o outro. Se nós formos aquilo que nós somos, nós corremos o risco de perder aquelas pessoas que nos são caras, a começar pelo primeiro núcleo familiar, como a Clarissa mesmo levanta, né? Quantas vezes a gente abre mão de quem a gente é, daquilo que a gente tem como potencial, como dom, como um talento natural, porque aquilo desagrada, incomoda,
aquilo choca as pessoas ou aquilo de alguma maneira fere diretamente a integridade daqueles que estão perto da gente. Algumas vezes acontece, não são todas, mas algumas vezes acontece. E sem um amparo e sem um direcionamento de como a gente pode lidar com isso dentro da nossa vida, né? A gente prefere se afastar, se ausentar de si mesmo do que da sociedade, das outras pessoas, o que é um processo natural. Então, eu achei essa discussão desse capítulo muito interessante, que ajuda a gente a perceber, inclusive em outras reflexões de outros contos, o quanto essa questão do pertencimento é importante e vale como um trabalho estrutural, né, desde pequeno, desde do momento do desenvolvimento mais básico do ser, como um movimento de compreensão da necessidade, das nossas necessidades humanas. Sem entender essas nossas necessidades, a gente vai passar a vida inteira, muitas vezes, batendo numa mesma tecla, insistindo com alguma coisa que não combina com a gente, ou insistindo num comportamento que distancia a gente da gente mesmo para manter a conexão com o grupo. Então a gente acaba muitas vezes condicionados nesse ciclo de muitas formas diferentes. Então, sem dúvida, é um capítulo que dá pra gente discutir muita coisa. Eu estava de férias esse mês, então eu não pude fazer muitas leituras complementares, mas quando eu voltei, já depois de ter lido o conto, na hora me veio uma imagem, uma mulher que para mim é a representação dessa luta para se fazer existir como se é, né, ou como era, dentro da sociedade, dentro de uma sociedade extremamente machista e preconceituosa, que foi a sociedade, é a sociedade ainda que a gente vive, né? Eu tô falando da Hilda Hilst, a nossa querida Hilda. Eu confesso para vocês que eu não sou muito conectada com a obra da Hilda, mas esse livro em particular, Fico Besta Quando Me Entendem, que é um livro de entrevistas da Hilda, sempre me chamou muito a atenção. Eu já li esse livro, eu tô fazendo uma releitura, na verdade, agora muito mais cuidadosa, muito mais apurada. E dentro desse material de entrevistas, a gente percebe toda a batalha interna da Hilda para ser reconhecida pelo que ela fazia, da maneira como ela fazia, por ser quem ela era, né? E a Hilda, ela foi incansável nisso. São muitas as entrevistas em que ela entra várias vezes na questão dos trabalhos que ela fazia gravando vozes, né? Acho que muita gente conhece aí essa faceta tão surpreendente e tão profunda da Hilda, né? Eu acho uma das facetas mais bonitas dela, mas que foi extremamente ridicularizada, debochada, humilhada em alguns pontos. Eu várias vezes percebi aqui dentro dessas entrevistas que os entrevistadores saíam da posição de provocadores, né, que eu acho que é um pouco da função de uma entrevista, e ia para um lado de profunda antipatia e desconsideração, que para mim, na minha forma de ver, acaba gerando uma espécie de uma humilhação, né, por ela ser quem ela era, por ela viver da maneira como ela vivia. A Hilda, obviamente, nunca se dobrou a isso, se importou sim, sofreu muito, a gente sabe, mas ela não se dobrou a isso, e ela criou o mundo dela, ela fez a obra dela, e é um exemplo para todas nós, sem dúvida nenhuma. A história da Hilda precisa continuar na boca e no coração de todo mundo, porque ela foi uma resistente nesse sentido, né? Uma resistente de si mesma, manter aquilo com integridade, mesmo diante dessa ridicularização tão grande que acontecia, e em vários momentos, volta a repetir do livro, a gente tem aqui como mostrar isso. Ela permaneceu fiel, pagou um preço, como o Patinho Feio também muitas vezes pagou o preço na história. Mas eu acho muito válido lembrar, principalmente desse livro da Hilda e o livro de poesias, né? Hoje existe uma coletânea de poesias da Hilda, e grande parte das poesias dela fala sobre essa sensação de desconexão, de morte que acontece constantemente cada vez que você se sente separado, se sente isolado e não pertencente a um grupo.
A questão da morte na Hilda volta muitas vezes e eu acredito que é muito por conta disso, porque quando a gente se separa, a gente tem uma sensação de morte, né? Então, é uma coisa muito viva dentro da obra dela. Mas assim, eu não sou, obviamente, nem crítica literária e nem estudei a obra da Hilda para poder me aprofundar. Eu tô falando aqui do pouquinho que eu sei, tá? Mas é uma indicação de um livro que, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena ler. Aliás, qualquer livro da Hilda. Bom, o outro capítulo que a gente leu esse mês foi o capítulo 7, que é O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem, que é um capítulo pequenininho, mas extremamente impactante, né? A Clarissa traz pra gente nesse capítulo a história da mulher mariposa, das apresentações que acontecem da mulher mariposa, que é uma mulher mais velha, totalmente fora do arquétipo da mulher elegante, bonita e socialmente sedutora, né? Ela conta pra gente a história desse personagem tão interessante e de muitos outros que ela foi encontrando ao longo da vida dela, de mulheres que quebraram esse paradigma interno dela. E eu acredito que muitas de nós também temos essas visões e essas conexões ao longo da vida com outras mulheres que arrebentam, que estouram, né? Que derretem literalmente as estruturas convencionais para poderem existir de alguma maneira, que seja com um corpo diferente, com uma cabeça diferente, com uma energia diferente, com um trabalho diferente, enfim. São resistentes de muitas maneiras, porque a gente sabe que existe uma imposição social infinitamente maior com relação à estrutura da vida de uma mulher, né? Como ela deve ser, inclusive com relação ao corpo. E esse capítulo ele é muito dedicado a essa ligação sagrada e extremamente poderosa que é, apesar da gente viver dentro de um sistema que nos ensina que o corpo de uma mulher, ele pertence ao Estado, ele pertence aos homens, né? Ele pertence a qualquer coisa menos à mulher, a gente pode perceber que a estrutura dessa mulher selvagem que a Clarissa apresenta, ela vem diretamente relacionada dessa conexão com o corpo, com a força, com o ânimo, com a energia desse corpo, que fala muito mais do que as formas materiais dele. É um capítulo muito bonito, muito significativo dentro da obra também. E como eu disse, eu estava de férias esse mês e eu tô aprendendo uma outra língua, eu tô tentando aprender um pouquinho de espanhol. E por isso eu trouxe um livro da viagem e comecei a ler ele na viagem e, por incrível que pareça, esse livro tem tudo a ver com esse capítulo do Corpo Jubiloso. É um livro em espanhol, pelo que eu procurei e pesquisei, não tem tradução em português. Se chama Vulva, o nome do livro é Vulva, a revelação do sexo invisível. Essa autora, que provavelmente eu tô pronunciando o nome dela bem errado, tá, gente? Mitu Sanyal, não deve ser assim a pronúncia do nome dela. A Mitu, ela é alemã, ela é uma feminista muito reconhecida dentro dos campos de estudo na Alemanha, né? Ela é PhD e isso aqui foi um trabalho de tese, né? De conclusão de um trabalho que ela fez sobre essa questão do corpo feminino, especificamente da vulva, né? E então ela faz um apanhado aqui nesse livro, que tem em inglês, tá, gente? Tem disponível em muitos lugares o PDF desse livro em inglês. E é uma leitura que eu acho que vale muito a pena, nem que sejam trechos, assim, ir atrás, porque é de uma riqueza tão grande a gente entender o que aconteceu, né? Como aconteceu esse processo de desconexão e de difamação, muitas vezes, do corpo feminino, do poder e da dimensão que esse corpo tinha, que foi sendo aos poucos, né, transformado em algo pecaminoso, sujo, perigoso de muitas formas, porque muitas vezes esse é o conceito que a gente tem, e principalmente com relação aos genitais, né? Eles são mantidos sob um sigilo e como se aquilo de alguma forma colocasse nós mulheres em risco. Eu acho que um dos maiores medos que todas as mulheres vão conhecer na vida é o do abuso e da violência pelo fato de
de sermos mulheres, né? De termos esses corpos, de termos especialmente a vulva, de forma política, disciplinada e muito regrada, sendo colocada como algo extremamente incômodo, né? Se fala muito sobre o falo, sobre o masculino, ele é representado de muitas formas na nossa sociedade, mas a vulva ela acaba se tornando um ponto obscuro. E dentro desse material, a Me Too ela traz uma série de questões relacionadas com o erótico, com o obsceno, com a sexualidade feminina, como ela foi também ao longo do tempo sendo distorcida e deformada para agradar, né, o grupo que estava no poder de alguma forma, e o quanto isso desconectou as mulheres da verdadeira essência sexual e sensual. Então existem muitas discussões, ela passa pelas artes plásticas, ela passa pelo striptease, ela passa pelas questões relacionadas com a saúde do órgão feminino, né, dos órgãos femininos, ela passa sobre mitologia, ela fala dos tempos, né, em que a deusa era cultuada e o quanto a vulva era importante nesse processo, enfim. Foi um livro para mim muito significativo dentro desse trabalho com o material da Clarissa, porque não tem como a gente ler esse conteúdo que a Me Too traz nesse livro e a gente não questionar o que na nossa história também ajudou a gente a se desconectar ou se conectar de uma maneira pouco digna com o nosso corpo, né? Eu acho que muitos de vocês sabem, eu trabalho dentro desse movimento de conexão pessoal, de autoconhecimento, e não tem como a gente falar disso se a gente não trazer a questão da sexualidade e principalmente da sexualidade feminina, que é um assunto de interesse não só das mulheres, mas de todo mundo, porque a gente está falando de potência, né? A gente está falando de energia vital, a gente está falando do movimento que gera saúde, que gera sustentação, equilíbrio, harmonia dentro dos grupos, dentro da sociedade. Então é um assunto que deveria ser de interesse de todo mundo e não de uma forma superficial, tratado apenas na casca, sabe? É interessante a gente perceber a sociedade cada vez mais doente, mas ao mesmo tempo se distanciando dessa questão tão básica e tão enraizada dentro da sociedade como essa, né? E então assim, a Clarissa traz uma ponta nesse capítulo dessa história do corpo jubiloso, mas existem uma série de outros trabalhos que a gente pode pensar em colocar dentro da nossa vida para justamente fazer esse movimento de abertura. Um deles, inclusive, eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo mesmo aqui do Mulheres que Correm com Lobos, mas eu vou voltar a ressaltar. Eu não tenho esse livro físico, infelizmente eles não reeditaram esse livro mais, então eu vou colocar o título aqui, que eu também vou pronunciar o nome dele errado, porque eu não sei falar alemão. É o famoso livro, né, do Wilhelm Reich, A Função do Orgasmo. Eu já falei sobre ele, eu fiz uma releitura desse livro esse ano. É um livro que tem uma importância imensa na questão de se responder a pergunta: quem ocupa o nosso corpo? Né? De quem é o nosso corpo? O nosso corpo é nosso mesmo ou ele é da sociedade, ou ele é da família, ou ele é das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa empresa, das nossas relações, daquilo que a gente acredita? De quem é o nosso corpo? Quem ocupa o nosso corpo? Quem habita esse templo sagrado que é o agente de tão profundas transformações, ou poderia ser, né, de tão profundas transformações dentro da sociedade que acabam ficando renegadas, né, acabam ficando jogadas para escanteio de alguma maneira. Ao longo de toda a leitura desse livro do Mulheres que Correm com Lobos, eu imagino que com vocês aí também vai acontecer todo um processo de rupturas de paradigmas imensos. Então, a minha dica aqui é que a gente tenha paciência com esses processos, porque eles não acontecem de uma hora para outra. E muitas vezes eles geram algum tipo de desconforto e de incômodo que a gente não consegue reconhecer de uma forma consciente, simples e racional, né? As histórias, elas têm essa capacidade de mexer com coeficientes inconscientes que simplesmente a gente percebe como algo que conflita, que não encaixa, né? Num primeiro momento, como a gente estava falando do pertencimento. Mas conforme a gente vai permitindo
que esses paradigmas sejam revistos e não necessariamente transformados, tá, gente? Porque muita coisa que a gente não precisa transformar. Mas esse movimento de revisitar esses lugares internos, de muitos aspectos e por muitas perspectivas diferentes, é um convite muito feminino, né? É um convite do princípio feminino dentro da nossa vida. Não vamos ficar dentro de quadrados, não vamos fechar, vamos deixar isso aberto, vamos sempre falar sobre isso, vamos trazer isso muito à tona, vamos trazer isso para as rodas, vamos agregar informação, não fixar, não solidificar, não concretar as coisas como verdades absolutas. Isso é feminino, quando eu falo dentro do princípio feminino, da discussão, do raciocínio, da lógica, dentro desse princípio. E é muito do convite que esse livro traz. Eu sei que a essa altura da leitura, muita gente já pode estar sentindo um certo distanciamento daquilo que a Clarissa coloca, como se aquilo não conversasse diretamente com a nossa vida. E realmente, para muita gente, em muitos momentos da vida, e eu já fui e já estive nesse lugar de ler isso aqui e falar, puxa, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os processos que eu acredito e nem com as situações que eu estou vivendo. Mas como eu disse, recolhe essas informações, recolhe essas histórias, deixa isso tudo repousar dentro de você em algum lugar, que se eventualmente em algum momento isso fizer sentido, começar a ter afinidade com aquilo que você está vivendo, já vai estar ali. De verdade, a gente nunca perde essas histórias, né? A gente nunca deixa de viver essas histórias, mesmo que não de forma completa. E cada mulher tem o seu processo, cada mulher tem o seu momento e a forma de florescer. Isso é o mais bonito que existe entre a gente. Nunca vai ter um processo igual ao outro e nenhuma situação igual à outra. Mas a gente precisa se ver e se reconhecer como flores que estão em processo, flores diferentes, que vêm de famílias, estruturas, histórias e culturas diferentes. E respeitar essa estrutura da flor, que vai ter o seu processo pessoal, é muito importante pra gente e pra gente dentro dos grupos, junto das outras pessoas também. Então é isso, foi tudo isso que eu pensei, um pouco disso que eu estudei, que eu vou continuar lendo, e mês que vem eu tô de volta pra gente conversar mais um pouquinho sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Fiquem bem aí, até o mês que vem.